Olá, tudo bem? Vamos dando continuidade aqui, mais uma resolução de exercícios de matemática. E nesse vídeo nós iremos continuar trabalhando, né, sobre função quadrática. Hoje nós iremos trabalhar a parte 2 de função quadrática. Bora lá para os nossos exercícios? Muito bem. Nosso primeiro exercício aí, número 20 do nosso livro, ele pede para determinar caso existam os zeros de cada função. Então, nós temos aí na letra A, f de x, que é igual a x ao quadrado, menos 7x, mais 10. Então, nós temos uma função quadrática aqui. Então, para resolver aqui, encontrar os zeros, né? Nós vamos igualar essa função a zero. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Então, nós temos aqui os valores dos coeficientes. Então, A igual a 1, B igual a menos 7, C igual a 10. Então, nós teremos aqui, nós vamos precisar calcular o delta, né? Que é B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo aqui os valores dos coeficientes, nós temos menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 10. Então, nós temos delta igual, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, nós temos 49 menos 40, que é igual a 9. Então, nós temos o delta igual a 9. Então, vamos lá para calcular os valores do x. A fórmula é o seguinte, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual menos da fórmula e o valor do b é menos 7. Então, vai ficar menos 7 mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. X igual menos com menos, então vai ficar mais o 7, vai ser positivo, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é igual a 3. 2 vezes 1, 2. Então, se nós temos 7 mais ou menos 3 sobre 2, nós vamos ter dois valores aqui para x, onde x', duas linhas, x' é igual a 7 mais 3 dividido por 2, e o x duas linhas, 7 menos 3 dividido por 2. Então, 7 mais 3 é 10, 10 dividido por 2 é igual a 5. 7 menos 3 é 4, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, nós temos aqui os zeros da função x' igual a 5, x duas linhas igual a 2. Na letra B desse mesmo exercício, também pede para calcular os zeros, então nós vamos fazer da mesma forma, igualando a função a zero. Então, nós temos x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então, nós temos o valor dos coeficientes. A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 9. Calculando o delta aqui, nós temos b ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 9. Então, nós temos delta igual menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Então, nós temos delta igual a 36 menos 36. Então, delta igual a zero. Nós temos, então, aqui os valores para x. Né? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x igual menos 6 mais ou menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. X é igual 6
vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, nós temos aqui, olha, x' é 6 mais 0 sobre 2. X duas linhas é 6 menos 0 sobre 2. Nós sabemos que quando o delta ele é igual a 0, não vai fazer diferença eu somar quando subtrair 0 aqui, né? Nós vamos ter duas raízes ou dois zeros reais e iguais. Então, nós temos 6 mais 0, 6 sobre 2. 6 dividido por 2 é 3. 6 menos 0 é 6 também por 2, que é 3. Então, nós temos aqui dois zeros reais e iguais. Então, o x' é igual a x duas linhas, que é igual a 3. Também vamos continuando calculando o zero dessa função. Então, menos x ao quadrado mais x menos 7 igual a zero. Nós temos uma equação de segundo grau, onde o valor de A é igual a menos 1, o valor de B é 1, o valor de C é menos 7. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, nós temos delta igual B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 7. Valor de C, que é menos 7. Então, nós temos delta igual a 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos, menos, mais vezes menos, menos. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. Então, nós temos delta igual a 1 menos 28, que é igual a menos 27. Então, nós temos o delta menor que zero. Quando o delta é menor que zero, como o delta fica dentro do radical, né, de uma raiz quadrada na fórmula, então não é possível extrair raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, por esse motivo, nós dizemos que não existe zero real para essa função. Letra D, f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 4. Nesse caso, nós vamos também igualar a zero para encontrar o zero da função. Nós temos uma função incompleta. Ela possui o valor do coeficiente A e o valor do coeficiente B. E o valor do coeficiente C, na verdade. O B aqui, ele seria igual a zero. Então, nós dizemos que nós temos uma equação incompleta. Quando nós temos uma equação incompleta do tipo que nós temos o coeficiente A e o coeficiente C, nós não precisamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Daria certo também, porém, nós podemos resolver por um outro caminho. Então, o que nós faríamos? Menos 4x ao quadrado, nós deixaríamos a parte da letra antes do sinal de igual e passaríamos o número para depois do sinal da igualdade. Então, nós temos aqui negativo na letra, vamos multiplicar por menos 1 e ficaria tudo positivo. 4x ao quadrado igual a 4. Então, ficaria x ao quadrado igual a 4 dividido por 4. Então, x ao quadrado igual a 1. Para resolvermos, nós teríamos x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho dois valores para x. Eu tenho aqui x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a 1 positivo. Então, eu tenho esses os zeros da função. Nesse caso aqui da letra E, nós temos também uma função incompleta. Porém, uma função incompleta do segundo grau, em que nós temos o termo, os coeficientes A e B.
Então, nós temos aqui, olha, 1 meio de x ao quadrado mais 6x igual a zero. Nós precisamos igualar a zero para encontrar o zero da função. Então, nós caímos numa equação de segundo grau, uma equação incompleta que nós temos os termos a e o coeficiente b. Quando nós temos assim também, nós podemos resolver de uma forma diferente, que não pela fórmula de Bhaskara. Nós também podemos resolver colocando em evidência aqui o x, encontrando aqui a forma fatorada desse polinômio aqui. Então, aqui nós temos o seguinte, o que nós temos em comum aqui, nesses dois fatores, 1 meio de x ao quadrado mais 6x, seria o elemento x. No primeiro termo, o x ele está multiplicando por 1 meio de x. Se eu multiplicar x por 1 meio de x, ficaria 1 meio de x ao quadrado. Mas, no segundo elemento, ele está multiplicando, o x está multiplicando por 6. Então, eu simplesmente coloquei o x em evidência, porque ele está nos dois termos aqui dessa equação. Então, se nós desenvolvermos essa forma fatorada aqui, nós vamos encontrar assim como está aqui em cima, 1 meio de x ao quadrado mais 6x, ok? Então, não há nada modificado aqui. Então, nós temos aqui um produto, né, igualado a zero. Então, eu posso fazer o quê? A primeira parte aqui, o primeiro termo, eu posso igualar a zero. Então, eu já encontro uma raiz, um zero para essa função, x igual a zero. E eu igualo também esse segundo termo aqui do produto, né, da multiplicação, eu igualo a zero. Então, eu tenho 1 meio de x mais 6 igual a zero. Eu tenho uma equação de primeiro grau simples para ser resolvida. 1 vezes x é x, né, gente? Então, x sobre 2 igual, ou 6 vai passar para depois do sinal de igual, menos 6. Resolvendo isso aqui, eu posso resolver multiplicando cruzado. X vezes 1, x. 2 vezes menos 6, menos 12. Então, eu tenho dois valores aqui. Percebam que eu não precisei usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa função. Por quê? Porque se trata de uma função que é incompleta. Nas funções incompletas, em que eu tenho apenas, em que eu não tenho todos os coeficientes, é possível resolver a função sem utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? Então, aqui os zeros da função são x' igual a menos 12 e x2' igual a zero. Se eu utilizasse a fórmula de Bhaskara, eu iria encontrar os mesmos valores, ok? Nesse caso da letra F, nós também queremos encontrar os zeros da função. Se são os zeros da função que eu quero, então eu vou ter que igualar a função a zero. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Como se trata de uma equação de segundo grau completa, com todos os coeficientes aqui, eu vou precisar usar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho A igual a menos 2, B igual a 3 e C igual a 5. Calculando aqui o delta, eu tenho B ao quadrado menos 4AC. Então, eu tenho delta igual 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é menos 2, vezes o valor de C, que é menos 5. Eu tenho delta igual 3 ao quadrado é igual a 9, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Menos com menos mais com menos, menos 40. Então, eu tenho delta igual a 9 menos 40. Sinais contrários, eu subtraio do sinal do maior. 40 menos 9 é igual a 31.
Dando o sinal do maior, que é o do 40, eu tenho 31 negativo. Quando eu tenho, então, o delta menor que zero, não tem como eu continuar resolvendo. Eu já posso chegar à conclusão que para essa função, não existe zero real. Na letra G, eu tenho também outra função e eu quero saber os zeros dessa função. Para saber os zeros de uma função, eu preciso igualar a função a zero. Então, igualando essa função a zero, nós caímos em uma equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau completa, nós precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos o valor de A igual a 3, B é igual a 1 e C é igual a menos 2. Delta B ao quadrado menos 4AC. Resolvendo o delta aqui, nós temos valor de B, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de C, que é 3, vezes menos 2, que é o valor de C. O valor de A é 3 e o valor de C é menos 2, corrigindo. Delta é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Menos com menos aqui vai ficar mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Delta é igual, 1 mais 24 é igual a 25. Nós encontramos, então, o valor para delta igual a 25. Continuando nossa resolução, nós temos x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X igual a menos, o valor do b é 1, então ficaria menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o valor do delta, sobre 2 vezes o valor de A, que é 3. X igual menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, 1 mais ou menos 5 sobre 2 vezes 3, que é 6. Então, nós vamos ter dois valores para x, que nós chamaremos de x' e x2'. X' é igual a menos 1 mais 5 sobre 6. X2' é igual a menos 1 menos 5 sobre 6. Menos 1 mais 5, 4. 4 sobre 6. Nós podemos simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 2 ao mesmo tempo. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. No x2', nós temos menos 1 e menos 5. Somando e conservando o sinal, nós temos menos 6 sobre 6. 6 dividido por 6 é igual a 1, menos 1. Então, nós temos aqui os zeros dessa função. Nós temos x' igual a 2/3 e x2' igual a menos 1. Continuando a questão número 20, nós temos a letra H, f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 16. Para descobrirmos os zeros, nós vamos igualar essa função a zero. Igualando essa função quadrática a zero, nós vamos cair numa equação de segundo grau. Uma equação que é completa, que tem todos os coeficientes. Então, eu tenho o coeficiente A igual a menos 1, eu tenho o coeficiente B, menos 8, e o coeficiente C, menos 16. Para resolver, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara, onde o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual B ao quadrado menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 16. Delta igual menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64.
Então, eu tenho menos com menos mais com menos, menos. Então, eu tenho 64 menos 64. Delta, então, é igual a zero. Resolvendo aqui, nós temos x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X igual menos 8, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a zero. Sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1. X igual, menos com menos mais, o 8 ficaria, então, positivo. 8 mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Então, nós temos dois valores para x. Nós temos x' e x duas linhas. Nós sabemos que, já que o delta é igual a zero, o valor de x' vai ser exatamente igual ao valor de x duas linhas, pois não vai fazer diferença somar 8 com 0 e dividir por 2, como subtrair 8 por 0 e dividir por menos 2. Se fizermos 8 mais 0, teremos 8. E dividirmos por menos 2, vamos ter menos 4. Se subtrairmos de 8 o 0, ficaria 8. E dividirmos por menos 2, vai ficar também menos 4. Então, nós temos dois zeros reais e iguais. Zeros, então, x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos 4. Número 21. Determine o valor de k para que o gráfico da função quadrática f de x, k mais 2x ao quadrado, mais 2x menos k, intersecte o eixo das abscissas em um único ponto. Nós sabemos que para que o gráfico intersecte o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x em um único ponto, nós precisamos que, não sei se essa função ela é com a concavidade voltada para cima, porque não sabemos o valor de k, né? Mas nós sabemos que para intersectar o eixo x em um único ponto, nós precisamos que o delta ele seja igual a zero. Então, nós temos aqui que o delta vai ser igual a zero. Primeiramente, vamos colocar aqui os valores dos coeficientes aqui que nós temos. Nós temos que o coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, nós temos que o A vale k mais 2. E nós temos também o B, que é aquele coeficiente que acompanha o x. Então, 2, o valor de B. E nós sabemos também que o C, coeficiente C, é o termo independente. O termo independente aqui nós temos menos K. Então, vamos fazer aqui. Delta precisa ser igual a zero. Então, o valor de delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual, substituindo os valores que nós temos aqui para os coeficientes da nossa função, nós vamos ter o seguinte: o valor de b ao quadrado, então, é igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, k mais 2, vezes o valor do c, menos k. Então, resolvendo aqui, nós temos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes. Vamos resolver essa multiplicação que nós temos aqui por menos k. K vezes menos k ao quadrado. 2 vezes menos k, menos 2k. Continuando aqui, nós temos 4, menos 4 vezes... Agora, nós vamos multiplicar esse menos 4 por todos os números, por todos os elementos que estão aqui dentro dos parênteses. Menos 4 vezes k ao quadrado vai ser mais 4k ao quadrado. Menos 4 vezes menos 2k vai ser mais 8k.
K. Então, eu encontrei aqui um valor, né, em função de K para o nosso delta. E o delta aqui, então, ele precisa ser igual a zero. Então, eu vou igualar esse valor aqui, 4 mais 4K ao quadrado mais 8K precisa ser igual a zero. Nós temos uma equação de segundo grau. Nós podemos aqui simplificar essa equação, dividindo por 4. Todos os elementos aqui, todos os coeficientes aqui são divisíveis por 4, né? Então, nós podemos fazer 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 4 vai dar 1, então aqui vai ficar 4K ao quadrado, mais 8K dividido por 4, vai ficar 2K igual a zero. Vamos colocar isso aqui na ordem? K ao quadrado mais 2K mais 1 igual a zero. Nós vamos precisar, gente, resolver uma equação de segundo grau. Por quê? Para a gente descobrir aqui qual vai ser o valor de K. Então, nós temos uma equação de segundo grau, onde o A aqui vale 1, o B vale 2 e o C vale 1. Então, nós temos aqui delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Nós temos delta igual B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 1, que é o valor de C. Então, delta igual 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, menos 4. Delta é igual a 4 menos 4, que é igual a zero. Então, nós vamos encontrar aqui valores para K. K é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, nós temos K igual menos o valor de B, que é 2, mais ou menos delta é igual a zero, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de zero. 2 vezes o valor de A, que é igual a 1. Então, nós temos K igual menos 2, mais ou menos zero sobre 2. Então, nós temos dois valores para K. Vamos colocar aqui K', K, duas linhas. E nós sabemos que já que o delta é igual a zero, esses dois valores serão iguais. Então, eu tenho menos 2 mais zero, menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, tanto faz, o valor que eu vou encontrar para K, duas linhas, também vai ser o quê? Menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, nós temos qual é o valor para K? O valor de K é igual a menos 1, para que essa função, o gráfico dela, intersecte em apenas um ponto das abscissas, ou seja, no eixo X. Exercício número 22 nos fala o seguinte: analisando o gráfico da função quadrática, responda. Letra A. A soma e o produto dos zeros dessa função são positivos, negativos ou nulos? Primeira coisa, gente, soma e produto dos zeros. Vamos saber, então, antes de saber soma e produto, vamos ver onde é que estão os zeros dessa função. Os zeros de uma função, graficamente, é onde o gráfico vai intersectar o eixo x. Então, nós temos aqui um zero da função, né? Vamos chamar isso aqui de x', e outro zero da função aqui, nós vamos chamar ele de x duas linhas. Nós concluímos aqui o quê? Que esse zero da função, os zeros da função são números reais e diferentes, distintos entre si, ok? Esse aqui, eu tenho certeza, eu posso falar qual é o valor desse zero, que é zero. Então, x', ele é igual a zero. O x duas linhas,
x duas linhas, ele é maior que zero. Eu não sei qual é o valor dele, mas eu sei, eu posso afirmar que ele é maior que zero, porque ele está à direita de zero. Então, eu posso afirmar que x' é igual a zero e x duas linhas é maior que zero. Então, se eu somar, então eu tenho a soma, né? Eu tenho x' mais x duas linhas. Se eu tenho zero mais um número maior que zero, então eu posso dizer que a soma é igual que a soma é igual a um número maior que zero. Então, eu posso dizer que a soma é maior que zero. E o produto? Produto também, não é? Que pediu? Produto. O produto seria o quê? X' vezes x duas linhas. Se eu sei que x' é zero, zero vezes um número maior que zero, um número positivo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a zero. Zero multiplicado por qualquer número vai ser igual a zero. Então, eu posso afirmar que a soma desses dois, dos dois zeros da função vai ser maior que zero, e o produto entre eles é igual a zero. E já está justificado, né? Letra B. O valor de delta, né, do discriminante dessa função é positivo, negativo ou nulo. Gente, o valor, o sinal do nosso discriminante aí na função, do delta, para sabermos, nós precisaremos olhar para quê? Para os zeros da função. E aqui, olhando aqui para esse gráfico, nós vemos que essa função ela possui dois zeros reais e distintos. Por quê? Porque ele corta, né? O gráfico corta o eixo x em dois pontos reais e distintos. Então, nós temos que o discriminante ele é maior que zero, porque o gráfico corta o eixo x em dois pontos distintos. Então, isso significa que a nossa função ela possui dois zeros, ok? Na questão 23, qual dos gráficos melhor representa uma função quadrática em que delta é maior que zero, S é igual a zero, esse S, ele está representando a soma dos zeros da função. Então, a soma dos zeros da função é igual a zero e o coeficiente A maior que zero. Primeira coisa, gente, está dizendo que delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, nós temos dois zeros reais distintos. Ok? Nós temos dois zeros reais distintos. Então, graficamente, nós temos o gráfico corta o eixo x em dois pontos distintos. Ok? Então, onde é que o gráfico corta o eixo x em dois pontos? Letra A é, letra C também, letra B também e letra D não. Então, a letra D eu já descarto. Não faz parte que ela corta apenas em um único ponto. Então, já descarto. A soma é igual a zero. Para que a soma dê igual a zero, eu tenho que ter o x' e o x duas linhas. Eles precisam ser simétricos. Não é verdade?
Se eu somar dois números simétricos, a soma vai dar zero. Então, ou seja, no primeiro caso aqui, eu tenho que esse zero aqui, ele é zero. E o outro é positivo. Eles não são simétricos. Então, a letra A descarta. Agora, na letra C, há uma grande possibilidade. Um é positivo, o outro é negativo. Na letra B, um é positivo, outro negativo, né? Então, nós temos uma possibilidade, tanto na letra C quanto na letra B. Agora, o que vai nos mostrar, finalmente, qual gráfico que vai ser, se A é maior que zero. Se o A é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, na letra B, nós temos concavidade voltada para cima e na letra C, concavidade voltada para baixo. Então, logicamente, nós vamos escolher o que tem todas essas características, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Exercício de número 24 nos diz o seguinte: sabendo que os zeros da função quadrática g são x1 igual a menos 6, x2 igual a 1, e que o seu gráfico intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 2, escreva a lei dessa função. Primeiramente, gente, se os zeros são menos 6 e 1, então significa que esse gráfico ele vai intersectar o eixo x no ponto menos 6. Então, se está intersectando o x em menos 6, então eu tenho pontos aqui, que é o quê? Menos 6 e 0. E tem um outro ponto aqui, que é 1 e 0. Ok? Outra informação aqui que nos é dada é que o eixo y, o gráfico ele corta o eixo y no ponto 0 e menos 2, ou seja, o y é igual a menos 2, onde o gráfico corta o eixo y no menos 2. Então, o valor do coeficiente c é igual a menos 2. Então, nós temos uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx menos 2, que é o valor de c. Ok? Essa aqui é a nossa função. Então, nós vamos ter que descobrir os coeficientes a e b. E nós vamos descobrir a partir desses pontos. Então, vamos pegar primeiramente o ponto menos 6 e 0. E vamos jogar esses pontos, esses valores de x e de y dentro da função para nós encontrarmos aqui uma equação. Então, nós temos aqui o y vale 0, o x vale menos 6. Então, a vezes menos 6 ao quadrado mais b vezes o menos 6, que é o valor de x menos 2. Isso aqui dentro dessa função, ok? Estamos lançando os valores de x e de y desse ponto dentro dessa função. Então, 0 igual menos 6 ao quadrado é 36. 36 vezes a, 36a. Menos 6 vezes b, menos 6b menos 2. Então, nós temos aqui, tanto faz eu dizer que 0 igual a 36a menos 6b menos 2, quanto dizer que 36a menos 6b menos 2 é igual a 0. Então, nós temos o quê? 36a menos 6b igual a 2. Nós podemos simplificar isso aqui, dividindo essa equação por 2, para ficar mais simples. Então, 36 dividido por 2 é igual a 18. 18a menos 3b igual a 1. Então, nós temos uma primeira equação. Vamos utilizar o ponto
nosso segundo ponto aqui, que é igual a 1 e 0, nessa mesma função aqui, substituindo os valores de x e de y para encontrarmos uma outra equação. Então, nós temos 0, que é o valor do y, e 1 para o valor de x. A vezes x ao quadrado, então é 1 ao quadrado, mais b vezes o valor de x, que é 1, menos 2. Então, 0 é igual, 1 ao quadrado é 1 vezes a. B vezes 1 é b, então a mais b menos 2. Aquele mesmo raciocínio, 0 igual a mais b menos 2, é o mesmo que a mais b menos 2 igual a 0. Então, a mais b igual a 2. Então, eu encontrei outra equação. Então, nós temos aqui duas equações que nós vamos montar um sistema. 18a menos 3b igual a 1 e a mais b igual a 2. Percebam que se nós fizermos a soma aqui, não vai dar para cancelar nenhuma das letras. O mais fácil aqui seria multiplicar a segunda equação aqui por 3. Se nós multiplicarmos a segunda equação, ao somar, nós podemos cancelar o b. Então, aqui vai ficar 3a mais 3b igual a 6. Então, somando aqui essas duas equações, nós cancelamos o b. 18a mais 3a é igual a 21a, igual 1 mais 6, 7. Então, nós temos a igual a 7 sobre 21. Então, nós temos a igual, simplifico dividindo todos os dois por 7. 7 por 7, 1. 21 por 7, 3. Então, eu encontro o valor de a igual a 1/3. Substituindo nessa segunda equação aqui, a mais b igual a 2, nós encontramos um valor para b. Então, vamos substituir o a por 1/3, que é o valor que nós já encontramos, mais o b, que é igual a 2. b é igual a 2 menos 1/3. Fazendo 2 menos 1/3, tiramos MMC, aqui seria 1, 3 por 1, 3 vezes 2, 6 menos 1. Então, nós temos aqui o valor de B é 6 menos 1, que é 5, 5/3. Então, nós temos aqui os coeficientes A, B e C. Então, nós podemos estabelecer aqui a lei da função. Então, foi o que o exercício nos pediu. A lei da função, então, é o que? A função é g de x. Então, nós vamos chamar de g de x igual ao valor de a, que é 1/3 de x ao quadrado, mais 5/3 de x menos 2, que é o valor de c. Então, essa aqui é a nossa lei da função g de x. Muito bem. E nós temos aqui o exercício 25. No exercício número 25, nos pede para calcular, né, as raízes das equações. Raízes são os zeros. Então, nós já temos aqui igualado a zero. Mas percebam que nós temos aqui produtos. Então, nós temos esse elemento igual a zero e esse segundo elemento aqui, esse segundo fator igual a zero. Então, nós vamos fazer isso. 2x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. Percebam, gente, que aqui nós não temos equação, não é de segundo grau. Essa equação, se nós desenvolvermos esse produto aqui, nós vamos ver que nós temos uma equação de terceiro grau. Se é uma equação de terceiro grau, nós vamos ter 3 raízes. Então, nós vamos encontrar aqui através do cálculo de equações, aplicando os conhecimentos de equação de segundo grau, ok? E de primeiro grau.
Então, nós temos aqui 2x² mais 2x menos 4, uma equação de segundo grau. Vamos simplificar essa equação dividindo por 2? Podemos fazer isso. Então, vamos ter x² mais x menos 2 igual a 0. Então, nós temos A igual a 1, B igual a 1 e C igual a menos 2. Então, delta, que é B ao quadrado menos 4AC, delta igual 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Delta igual 1 ao quadrado, 1, menos com menos mais 4 vezes 2, 8. Então, nós temos delta igual a 9. Então, nós vamos ter x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, nós vamos ter aqui nós vamos ter x igual menos 1, que é o valor do b, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é o valor do delta, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x igual menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2 vezes 1, 2. Então, nós temos dois valores aqui para x, né? Nós temos x', que é igual menos 1 mais 3 sobre 2, e x duas linhas, que é igual a menos 1 menos 3 sobre 2. Então, nós temos aqui menos 1 mais 3, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Menos 1 mais 3, menos 4, dividido por 2, que é menos 2. Então, nós encontramos aqui dois valores para a primeira equação. Então, agora, igualando o segundo fator aqui a zero, nós temos outra equação. Nós temos x menos 8 igual a zero. Outro fator. Então, nós encontramos uma outra equação, que é uma equação de primeiro grau. X igual a 8. Então, nós temos aqui uma solução. A solução aqui é o quê? Menos 2, 1 e 8. Ok? Eu sempre coloco nas soluções, eu coloco em forma crescente. Ok? Na letra B, gente, nós temos a mesma situação. Nós vamos resolver também, nós temos uma equação que se nós fôssemos resolver, desenvolver aqui, nós teríamos uma equação de quarto grau, porque nós temos x ao quadrado que vai multiplicar por x ao quadrado, que vai dar x à quarta. Então, provavelmente, nós teremos, vamos ver se vai ter, né? Pode ser que tenha até 4 raízes, né? Mas vamos ver se é exatamente isso. Então, nós vamos primeiro fator igualar a zero e igualar o segundo fator a zero. Então, nós temos menos x ao quadrado, menos 6x, mais 16 igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Nós vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Delta é igual o valor de b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é 16. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36. Menos com menos aqui, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, nós temos aqui delta igual a 36 mais 64. Delta igual a 100. Então, nós temos aqui x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, nós temos x igual menos o valor de b, 6. Então, menos 6, menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a 100, sobre 2 vezes o valor de a, que é igual a menos 1. Então, nós temos aqui, olha, x igual menos 6, então menos com menos, mais, então vai ficar 6 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é igual a 10, sobre 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Então, eu tenho aqui dois valores para x. Eu vou ter x' e x
duas linhas. X' é 6 mais 10 sobre 2. 6 mais 10, 16 sobre 2. 16 sobre 2 é igual a 8. X duas linhas é 6 menos 10 sobre 2. 6 menos 10 menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. O próximo fator igualado a zero, nós temos 3x ao quadrado menos 12x igual a zero. Então, nós temos uma outra equação de segundo grau. Só que uma equação de segundo grau incompleta. Então, nós vamos colocar aqui o termo x em evidência. O x em evidência, no primeiro termo, ele está multiplicando por 3x. No segundo termo, ele está multiplicando por 12. Então, nós temos aqui também igual a zero. X igual a zero, nós encontramos outra raiz. E nós temos também o quê? 3x menos 12 igual a zero. 3x menos 12 igual a zero é uma função, uma equação de primeiro grau, que nós resolvemos dessa forma. X igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, aqui, olha, nós temos uma solução, nós temos 4 raízes. Então, nós temos o menor valor, que é menos 2, depois nós temos 0, 4 e 8. Então, a solução dessa equação é igual a esses dois números aqui, ok? E, por fim, nós temos a letra C. A letra C, nós temos letra C e letra D, né? Letra C vai nos trazer o seguinte, também vamos igualar esses dois fatores a zero. Menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Nós vamos ter uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, como é uma equação incompleta, não vamos precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos fazer menos x ao quadrado igual a menos 1. Multiplico por menos 1 aqui, vai ficar tudo positivo, né? Então, fica x mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x igual mais ou menos 1. Então, eu tenho x' igual a menos 1, x duas linhas igual a 1 positivo. Então, eu tenho aqui dois valores para essa primeira equação. Numa segunda equação, nós temos 7x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Então, temos uma segunda equação de segundo grau. Como essa equação, ela está completa, eu preciso utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então, eu tenho delta igual menos b ao quadrado menos 4, menos b não, b ao quadrado, que é menos 2, ao quadrado, vezes a, que é 7, vezes c, que é 5. Então, delta é igual menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 5, 20, vezes 7, 140. 4 menos 140, menos 136. Delta é negativo, então, nesse caso aqui, não existe zero real. Então, vai existir só esses dois aqui. Então, para essa equação toda aqui, nós temos a solução somente esses dois valores, menos 1 e 1. Muito bem, resolvendo aqui por último, então, a letra D. Gente, nós temos aqui uma igualdade, nós podemos resolver assim, ó, multiplicando cruzado. Então, aqui seria como se tivesse 1, então é x ao quadrado mais 6x mais 5 vezes 1, é isso mesmo, igual x mais 1 vezes o zero é zero. Então, ficou essa equação aqui de segundo grau. Então, essa equação, nós vamos resolvê-la, então, utilizando fórmula de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 5. Delta igual 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 5, 20. Delta igual 36 menos 20, 16. Então, delta igual a 16, nós temos x igual
menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, nós temos então x igual menos o valor de b, que é 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. X igual menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, nós vamos ter aqui dois valores para x. X', x duas linhas. Menos 6 mais 4 sobre 2 e menos 6 menos 4 sobre 2. Menos 6 mais 4, menos 2 sobre 2, é igual a menos 1. Menos 6 menos 4, menos 10 sobre 2, igual a menos 5. Ok. Mas o que acontece, gente? Nós temos aqui, olha, x, uma expressão em que nós temos incógnitas no denominador. Então, nós temos x mais 1 no denominador. Então, existe uma regra que o denominador ele não pode ser zero. Então, essa condição aqui, nós temos uma condição, né? O x mais 1, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, se ele tem que ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de menos 1. Então, aqui, olha, nesse caso, nós tivemos no resultado aqui menos 1. Então, esse menos 1 não poderá fazer parte. Então, nós temos apenas x igual a menos 5, que é a solução. Ok? Muito bem. Então, são esses os exercícios da nossa lista. E eu aguardo vocês. Epa, nós temos mais uma, né? Então, vamos lá. Vamos terminar de resolver essa. E eu acho que essa é a última, sim. Ok? Então, vamos lá. A questão 26 nos diz: em uma partida de futebol, ao ser chutada por um jogador, a bola descreveu até tocar o solo uma trajetória definida pela função. Ok, essa função aqui, né? Em que y corresponde à altura da bola em relação ao solo após ter percorrido horizontalmente uma distância x. Observando o esquema e considerando as medidas x e y em metros, a qual distância horizontal do jogador a bola tocou o solo pela primeira vez. Gente, então aqui, olha, se saiu daqui, nós vamos achar, nós sabemos que aqui vai ser o x', e aqui o x duas linhas, né? Onde vai tocar o eixo, cortar o eixo x. Então, o que que acontece? Nós precisamos saber o valor do x, né? Do nosso zero. Nós vamos encontrar dois zeros aqui. Um vai ser zero e o outro vai ser um outro valor, que é o que nós precisamos. Então, aqui, olha, 4/3 de x menos 1/45 de x ao quadrado é igual a zero. Então, nós vamos igualar a função a zero para nós encontrarmos o zero da função. Então, nós temos aqui, olha, vamos colocar em evidência, percebam que nós temos uma equação incompleta. Então, nós temos o valor de A e o valor de B. Então, o que que nós temos em comum aqui? O x. Na primeira situação, nós temos que o x multiplica 4/3. Na segunda situação, nós temos que multiplica 1/45 de x. Tudo isso igual a zero. Então, o primeiro aqui, nós temos o x igual a zero, né? A primeira raiz aqui, o primeiro zero, que é aqui onde a bola começa, onde a bola parte. Ela parte da origem, então x igual a zero. Nós precisamos, então, do outro valor do x. Então, que vai ser o quê? 4/3 menos 1/45 de x igual a zero. Então, isso aqui, olha, menos 1 vezes x é x, né? X 45 igual a menos 4/3. Multiplicando isso aqui, gente, olha, nós temos o quê? Nós temos menos 3x igual 45 vezes 4 é igual a menos 180, né? Porque tem menos 4. Então, multiplicando isso aqui por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, vai ficar x igual a 180 dividido por 3. X igual a 60. Então, resposta aqui, 60 metros.
é que a bola vai cair no solo, ok? Daqui partindo a 60 metros. Muito bem, gente, eu acho que agora nós encerramos, sim. Eu aguardo vocês na próxima resolução de exercício de matemática. Fiquem com Deus, até lá.